Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao Coelho Paradoxo, eu sou o Coelho e hoje nós vamos falar sobre espiritualidade novamente, mas com o tema de espiritualidade não é religião. É um pouco, vamos dizer assim, complicado para algumas pessoas compreenderem esse assunto, mas no fundo mesmo, esse assunto ele deveria ser mais abertamente falado. Mas existe um certo controle sobre a questão das religiões. Mas quando eu digo que espiritualidade não é religião, no primeiro vídeo que eu fiz eu citei sobre esse ponto, eu digo que a espiritualidade ela deve ser usada somente para meio de autoconhecimento e cuidado, não para fins religiosos. Então vamos lá. Quando eu falo que espiritualidade não é religião, no último vídeo eu falei o seguinte, as entidades elas não são religiosas. Quando eu digo que as entidades não são religiosas, eu estou falando que muitas das entidades que trabalham, muitas não, vamos colocar aqui um ponto que eu acho que é interessante falar, que eu citei também no outro vídeo, é que muitas pessoas carregam consigo para o plano espiritual a sua crença, a sua religião, a sua doutrina, a sua fé e acabam lá também no plano espiritual dando continuidade ao mesmo em que essas pessoas faziam aqui. Então, muitas vezes, o cara é um pastor, é um religioso, é um padre, vamos citar o ponto também que a rainha vai chegar do outro lado, por causa do seu ego, da sua certeza, ele acaba levando essas questões também para o outro lado. Quando a gente para falar de entidades, a gente tem que lembrar que muitas das entidades que trabalham conosco dentro de algumas doutrinas religiosas, porque a gente tem que lembrar que, independente da religião, seja ela cristã, seja ela não cristã, budista, independente da religião, todas as religiões, as pessoas acreditando ou não, entendendo ou não, vão ter espíritos por trás que estão auxiliando com o trabalho da luz, do encaminhamento, do direcionamento, do amparamento. Então vamos lá. Quando a gente para falar assim, a gente lembra que muitas das entidades que auxiliam a gente dentro de alguma doutrina religiosa, vamos falar de uma religião que eu já fui, uma das religiões que eu já frequentei, já participei, que é a Umbanda. A gente vê dentro da Umbanda uma diversidade espiritual muito grande. A Umbanda ela abre portas para muitas etnias espirituais, vamos dizer assim, para muitas etnias espirituais darem andamento no seu trabalho, darem continuidade no seu trabalho. Então a gente pega para falar da Umbanda, a gente tem várias linhas de entidades dentro da Umbanda. Então nós temos a linha da esquerda, então a gente vai ter ali Exu, nós vamos ter Pombogira, nós vamos ter Malandro, a gente tem também Exu Mirim, a gente tem diversas linhas que trabalham na linha da esquerda, a gente tem na linha da direita Preto Velho, a gente tem Caboclo. Dentro da espiritualidade, essas entidades, elas não são religiosas. Muitos estudiosos espíritas, vamos dizer assim, projetores astrais, projetores da consciência, né, que são, a gente tem nomes famosos hoje em dia dentro da projeção da projeção astral aqui no Brasil, que é o Wagner Borges, também o Saulo Calderon, são pessoas que a gente tem de referência aqui dentro da projeção astral no Brasil. A gente vê que essas pessoas elas citam por diversos momentos eles encontram com essas entidades no plano astral, e essas entidades muitas vezes não estão usando nem as vestimentas, as roupagens espirituais que elas utilizam para poder aparecer para algumas pessoas dentro das doutrinas religiosas. A entidade em si, ela usa a religião como meio de trabalho. A religião, ela apropria-se de um aspecto das entidades. As entidades, elas utilizam da religião para poder dar andamento no trabalho. Porque quando a gente desencarna, passa para o lado de lá, ou a gente vai para algum plano inferior, dependendo da nossa sintonia, da nossa vibração, dos nossos pensamentos, ou a gente vai ser levado para algum lugar para a gente poder estar estudando, para a gente poder estar ali elaborando coisas, para a gente poder estar auxiliando as pessoas que ficaram, as pessoas que ainda estão encarnadas. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente vê que o trabalho espiritual, ele não começou aqui, ele começou já no plano espiritual, porque as pessoas que desencarnam
passam pelos seus processos, passam pelas suas questões, e aí então elas começam a ser encaminhadas, elas mesmas se direcionam ao conhecimento, ao estudo, à busca pelo conhecimento para poder fazer por aqueles que estão aqui. Porque fazer por eles que estão lá não tem muito sentido. O conhecimento já pega nesse ponto. Então olha só para você ver como que surgiu a religião. A religião surgiu do ponto de partida da necessidade das entidades de trabalharem. Então, mas o problema da religião, quando eu falo que espiritualidade não é religião, é porque as pessoas elas utilizam da espiritualidade dentro da religião para gerar um dogma muito forte, onde acaba limitando as pessoas de expandirem a sua consciência para outros ares. Porque quando se cria uma religião em volta de algo que não deveria ser religioso, porque a espiritualidade é livre, que nem eu já falei no meu primeiro vídeo, a espiritualidade é tudo, a espiritualidade é o caos, a espiritualidade é a ordem, a espiritualidade é a tentativa de fazer algo, é a necessidade de ter algo, a espiritualidade é um pensamento influenciado e uma palavra falada. Então, quando a gente pensa desse jeito, a gente pensa que as pessoas elas pegaram a religião com a necessidade de terem coisas para si também, e as entidades com a necessidade de trabalhar e geraram um dogma fechado, funilado dentro daquele contexto religioso. As religiões espirituais, elas não deveriam lidar com esse contexto de que você está nesse ponto aqui, você aprende somente sobre isso aqui que a gente está vivendo, que a gente está tendo, que a gente está aprendendo. Então é por isso que eu falo que a espiritualidade ela não é religião. Porque a espiritualidade, como eu disse no meu primeiro vídeo, se vocês não viram, quem assistir esse, recomendo que você assista o primeiro vídeo que eu lancei no canal, porque ele é muito importante para vocês compreenderem esse assunto, que a expansão da consciência ela tem que ser algo livre. Você expandir a sua consciência, não tem como você se limitar a algo. Quando você se limita a uma questão, a uma religião, a uma doutrina, você vai expandir, mas você vai expandir dentro daquele nicho. Você não vai expandir além daquele nicho. Você não vai expandir para outros áreas, você não vai expandir para outras questões. E é o que eu estava falando sobre a questão das religiões espíritas, que as religiões espíritas elas deveriam compartilhar conhecimentos, ao invés de se fecharem em comunidades, ao invés de se fecharem em nichos, porque existe também um preconceito de religiões espíritas contra religiões espíritas, e isso é uma coisa que assim é extremamente complicado de entender. Porque já não basta o preconceito que as religiões, vamos dizer assim, cristãs têm com as religiões espíritas, ainda tem os preconceitos dos próprios espíritas com os próprios espíritas. E quando eu falo espírita, eu estou lidando não só do kardecismo, eu estou falando de todas as religiões que trabalham com algum tipo de força espiritual que não seja chamada de Deus, tá bom? Então eu estou falando de todos esses tipos de religiões. E as religiões elas deveriam compartilhar o conhecimento umas com as outras, porque assim você conseguiria ter uma visão muito mais ampla sobre um todo. Porque quando você é da Umbanda, você tem um ponto de vista sobre o que a Umbanda é. Quando você é do Candomblé, você está fechado ali naquele nicho e você observa somente o que está dentro do Candomblé. Quando você é kardecista, você está fechado somente no nicho do kardecista. Quando a gente para analisar todas as religiões, todas as mitologias, mesmo elas não sendo espíritas ou não, apesar que mitologia em si, todas são espirituais, por isso que foram apagadas, por isso que foram colocadas como lendas e mentiras, vamos dizer assim, você pega para conjugar tudo, a gente cultua, vamos dizer assim, deuses, espíritos, seres que têm nomes diferentes, mas o fundamento ele é o mesmo. Então assim, é uma questão muito louca de se falar, uma questão muito louca de se dizer, porque a entidade, ela realmente não é religiosa. Voltando lá atrás no assunto, a entidade, ela realmente não é religiosa. Que nem eu disse, o ser humano, ele utiliza disso, se apropria, a entidade trabalha porque ela tem essa necessidade. Mas se você buscar a entidade fora do terreiro, ela vai estar fora do terreiro. Se você buscar o espírito que está lá dentro, lá da mesa, que eu acho um termo muito pejorativo falar mesa branca, é uma situação bem complicada isso, mas preciso dar uma estudada aqui sobre o que pode ser dito e o que não pode ser dito no YouTube para eu poder me expressar de maneira mais clara sobre o que realmente eu acho
sobre essas expressões também dentro dessas doutrinas religiosas e falar um pouco também sobre o que eu penso sobre a questão de Allan Kardec em si e o próprio kardecismo. Mas lembrando que eu não estou aqui a ponto de atacar ninguém, eu quero somente expressar a minha sincera opinião sobre tudo isso, como é o que eu estou querendo fazer em dizer que espiritualidade não é religião. Muitas pessoas que vão me assistir podem ter uma doutrina religiosa, mas eu também já tive uma doutrina religiosa. Só que eu percebi que os tipos de pensamentos que eu estava tendo no momento, eles não eram compatíveis com a religião. Eu não estou falando que eu era mais evoluído que as pessoas que estão dentro da religião, mas os meus pensamentos eles já não se prendiam mais ao que aquela doutrina religiosa se impunha a eu ser, a eu fazer, ao meu modo de pensar, ao meu modo de viver. Então a doutrina religiosa ela vem para te funilar até mesmo da maneira com que você se comporta. Né? É um controle de massa, é um controle populacional, é um controle de pessoas. Então se você tem várias pessoas em um grupo indo pelo mesmo propósito, você tem um controle, você tem uma massa de pensamento que está direcionada a um mesmo ponto. Então isso é um controle. E isso é, vamos dizer assim, um ponto que deve ser dito também. Como que eu quero falar que a espiritualidade não é religião e como que eu posso provar isso? Da maneira mais simples. Gente, no meu primeiro vídeo eu falei, o planeta é espiritualidade. Nós somos espíritos tendo uma experiência humana. Os espíritos que trabalham dentro das religiões, muitos deles foram pessoas que desencarnaram e estão trabalhando, atuando no plano espiritual para poder auxiliar as pessoas que ficaram. Eu já não faço mais parte de doutrina religiosa nenhuma há muitos anos e eu tenho as minhas entidades que trabalham comigo até hoje. E essas entidades elas vão trabalhar comigo pelo resto da vida, independente do que eu faça na minha vida com relação à religião. Eu, atualmente, no estado em que eu estou, não tenho intenção nenhuma em voltar para nenhum tipo de religião, pois não é mais compatível com o tipo de pensamento que eu tenho. E a gente tem que se sintonizar com aquilo que é compatível. Então, você vê hoje em dia muitas pessoas que são de Umbanda, Quimbanda, Candomblé se desvinculando da doutrina religiosa pela falta de compatibilidade de pensamento, porque quando você tem que expandir a sua consciência também, não vai ser uma doutrina muito fechada que vai te oprimir a você não expandir. Então isso é um ponto também à parte, isso é um ponto que a gente deve se colocar. E hoje em dia eu trabalho com as minhas entidades, não tanto quanto eu trabalhava antes, né, porque tenho as minhas dificuldades psicológicas em ter constância, em ter, vamos dizer assim, a palavra correta é constância nos trabalhos, mas o momento em que eu precisar, eles estão nos auxiliando, estão nos ajudando a minha família. Tenho proximidade com algumas entidades que elas são mais próximas minhas do que parente meu. Então, essas entidades eu conheci dentro da Umbanda, eu conheci dentro da religião. Que nem eu estava falando, muitos pais de santo hoje em dia, seja de candomblé, muitos frequentantes, praticantes, né, seja de Umbanda, Quimbanda, candomblé, seja o que for, estão saindo, estão percebendo que realmente a religião ela serve para te trazer um funilamento mental. Você vai expandir? Vai, mas somente você pode expandir dentro daquele nicho. O que está além daquele nicho, você já está indo contra o rebanho. Então você acaba meio que sendo excluído pelas próprias pessoas da religião, sendo julgado, criticado por ter um tipo de pensamento que é, vamos dizer assim, diferente do tipo de massa de pensamento que está rolando lá dentro. Então assim, a gente vê muitas pessoas hoje em dia falando sobre isso, que essas pessoas elas saíram da religião e viram que não há necessidade nenhuma de se manterem nessas religiões, porque as entidades elas vão continuar trabalhando, e essas pessoas saíram dessas religiões e viram que existe muito menos dificuldade de se tratar, de se lidar, de fazer as coisas do que dentro das religiões. Eu não estou falando que você deve sair da sua religião e começar a lidar com o seu Exu, lidar com sua pombogira, seu preto velho, seu herê, seu baiano, seja o que for, da maneira que você entender. Não. Onde eu quero chegar é que as religiões elas servem somente para aprendizado. E isso é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Religião não é ponto de se segurar. Religião não deveria ser fonte de apoio. A fonte de apoio deveria ser você mesmo, porque nós somos a centelha. O Deus, ele é interior. O que Siddhartha Gautama veio trazer pra gente, que é conhecido como Buda, que muitas pessoas idolatram e adoram, sem mesmo entender o verdadeiro fundamento do que ele veio passar, porque se entendessem, não idolatrariam ele, porque ele veio para trazer exatamente isso. Olhe para dentro, o Deus que está dentro de você. Você não precisa buscar um Deus que está fora de você, sendo que todas as respostas estão dentro.
está dentro. Então, tipo assim, a gente para analisar tudo isso e chega nesse ponto de que a religião, ela deveria ser somente utilizada para aprendizado. Você deve entrar ali para o candomblé, entender as suas culturas, entender as suas raízes, mas você não deveria ser obrigado a viver na religião, porque senão eles vão condenar a sua vida e falam que o seu orixá vai te afundar no barro, na lama, sendo que o orixá é luz, o orixá é pureza, o orixá é uma manifestação pura da natureza. Se você simplesmente não frequentar o terreiro, o orixá vai continuar com você, do mesmo jeito que as entidades. Então a gente deve ver a religião não como fonte de apoio, mas sim como fonte de aprendizado. Estude, pesquise, participe, frequente, mas não se prenda, porque você se prender a alguma doutrina religiosa, você está funilando e limitando o seu pensamento, que deve ser maior do que qualquer coisa. Você deve ter o seu pensamento livre, você deve ter a sua mente livre como o vento, mas o pensamento que é invisível, intangível e ilimitado se torna limitado a partir do ponto onde se gera certezas e crenças absolutas, onde não pode haver nada além daquilo. E quando eu falo isso, eu falo também da questão de que nós devemos buscar o conhecimento, nós devemos questionar também as religiões, devemos questionar também as entidades. Não falo no sentido de questionar com arrogância, mas no sentido de querer entender, porque tudo é passado para descer nossa goela abaixo e a gente simplesmente engole tudo, literalmente, a gente engole tudo, desce tudo goela abaixo sem ao mínimo titubear. A gente não reclama de nada, desce tudo goela abaixo e tá tudo bem, e é isso e é aquilo. Então eu acho que eu falei um pouco do que eu queria falar, tá? Eu quero fazer vídeos mais curtos para não ficar vídeos muito longos, para as pessoas terem, né, mais ali uma paciência em assistir, porque não é todo mundo que tem. E gravarei outro vídeo também nesse mesmo assunto, nesse mesmo nicho, abrangindo mais essa situação. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e o mais importante de tudo, me segue que você vai estar me ajudando bastante, beleza? Tamo junto!